apresentei aqui, que é um pouco dessa dinâmica, né, do que eu trouxe para vocês, e trazer um pouco dessa ideia, né, de que é ajudar a, a ajudar a melhorar, né, claro, a partir do que vocês já entendem aí do uso do seu celular no dia a dia. Então, uma informação básica que, para muitos aqui, não altera, em função de que o celular ele já existe, mas é importante a gente entender essa dinâmica, porque é algo que a gente pode controlar no aparelho, né? Que é a resolução. Então, me parece que a indicação da necessidade dessa oficina vem muito em função da qualidade, da resolução dessa fotografia que precisa ir para o registro, para o relatório, para a impressão. Então, a priori, essa questão, que é uma questão técnica, né, que é a qualidade do arquivo, a qualidade técnica do arquivo, né, vai muito em função do megapixel do próprio aparelho, que é uma informação que é algo que já nasceu quando a gente compra o aparelho, então a gente já tem essa qualidade dada, né, já faz parte da conjuntura do próprio aparelho. Porém, a dinâmica de uso do aparelho faz com que a gente possa fazer... Espera aí que tem uma mensagem aqui, Álvaro Mendes. Está tendo mensagem aqui. Ok. Está se apresentando, né, Álvaro? Ok. Eu, às vezes, não vou conseguir acompanhar aqui as mensagens. Então, faz com que a gente precise ajustar essa qualidade, até porque essa qualidade implica na própria capacidade de armazenamento do aparelho. Então, muitas vezes a gente não vai se atentar a isso. Amanda, né, que está no controle do slide, pode passar mais uma tela. Então, a gente observa que essa questão dessa diversidade implica, naturalmente, numa questão básica, que é a qualidade, né? Ou seja, alguns aparelhos eles vão oferecer uma imagem do que nós vamos dizer mais fotográfica, né? Mais próximo do que seria uma imagem mais profissional, ou uma imagem com maior qualidade técnica, outra não. Mas, ao mesmo tempo, é importantíssimo entender que essa condição de você ter o melhor aparelho não vai garantir também ter a melhor imagem. Isso do ponto de vista do que está expresso, né, de como foi produzido o registro, e também, muitas vezes, até pela questão própria técnica mesmo, porque, às vezes, você tem um aparelho de qualidade, um iPhone ou um Samsung, dessa série mais recente, enfim, mas ele, nas características, nos ajustes da câmera, ele ali não tem ele não está apropriado, ele não foi ajustado para uma melhor capacidade do próprio dispositivo fotográfico. Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção, para que a gente possa se atentar. Então, esse ajuste, como ele é muito personalizado, né, assim, no sentido de que cada modelo de celular ele vai ter uma característica, um modelo de menu, né, um modelo de configuração. Então, isso é um ajuste que eu posso, inclusive, auxiliar quem precisar localizar, refazer melhor de forma personalizada. Manda, pode passar o próximo slide. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, eu consegui aqui botar mais janelinhas aqui. Então, a gente vai entender o seguinte, essa ideia de uma boa fotografia com celular, ela na minha compreensão, né, na minha opinião, ok, ela está dividida em três questões, né, em três tempos, né, em três momentos. Primeiro, a gente entender o que é que você quer fotografar, ou seja, que mensagem você quer passar, que registro você quer produzir. Então, obviamente, quando vocês vão fazer essa documentação do projeto, o relatório, por mais que seja um relatório técnico, a gente vai ter ali os objetivos, as demandas necessárias que precisam ser registradas, né? E, a partir desse critério, que é o critério preliminar, que muitas vezes não surge do desejo, porque quando nós estamos de férias, estamos fotografando no dia a dia, a ideia de uma fotografia vai muito por um desejo, vamos dizer assim, mais inconsciente. Então, a gente exposto a essa vontade de fazer a fotografia, e parece que o nosso próprio desejo ali
já resolve todas as questões. E por mais que a fotografia não esteja tão bem assim, o fato de você ter conseguido registrar a imagem, né, a pessoa longe, ou o que quer que seja, já deu conta de atender ao nosso desejo, né, a nossa vontade de ter registrado aquela sensação, né, aquele fenômeno, aquilo que apareceu para a gente. Só que no caso mais técnico, no caso de você produzir uma informação técnica para um relatório, por que quer que seja, a perspectiva é outra. A gente precisa dominar esse objeto que será registrado e, a partir daí, então, pensar que esse primeiro passo é importantíssimo, né? Saber o que é que a gente quer e por que quer e como quer, né? Aí, em seguida, esse momento de produzir a imagem, depois que a gente resolveu isso, ele é determinante, porque às vezes a gente quer se aproximar muito do objeto ou quer deixar ele mais distante. Então, essa condição estética, né, que vai constituir a narrativa da cena, ela é determinante porque é esse critério do que está exposto, né, do que está gravado nessa imagem, é que vai definir o sucesso dessa fotografia, né? Ou seja, é que vai atender aos parâmetros da necessidade da produção dessa imagem. Aí, no final, sempre tem aquele processo de você poder recuperar, editar, fazer qualquer tipo de correção, mas a gente vai entender que uma fotografia ela precisa surgir, ela precisa ser produzida boa, né? Porque, a depender da questão que tenha sido, ela não vai ser corrigida, ou seja, se uma fotografia, por alguma aventura, ela não trouxe uma informação ou qualquer critério que seja do ponto de vista do que você precisava expressar, provavelmente uma edição, qualquer que seja, não irá resolver. Então, a gente tem dois momentos cruciais, que é o primeiro momento é ter muita clareza do que é que a gente precisa fotografar, né? Ou seja, do objeto específico daquela demanda, e depois, então, a gente parte para o aparelho. Então, a ideia de você solucionar a imagem, digamos assim, ainda é a olho, ainda é no pensamento. Quando você parte para fotografar, qualquer questão que seja, né, que pare sobre uma dúvida em relação à construção da imagem, ela já teria que ter sido resolvida antes de você pegar o celular e aí então e produzir essa imagem, porque na hora do registro a gente teria então essa ideia concluída, né? Então faltando então apenas o processamento, a produção da imagem do ponto de vista mais técnico. Então vamos ao próximo, que é uma questão fundamental e é uma coisa muito básica que inclusive no dia a dia a gente percebe que as pessoas acabam falhando muito com isso, né? O celular ele suja muito, né? Seja com as mãos, seja, enfim, até você usando a poeira, né? A umidade, tudo isso implica em uma diminuição da fidelidade da câmera. Então, a gente vai entender que o celular ele dispõe da câmera, né, que é um dispositivo óptico. Então, a gente poderia entender a câmera como se fosse o nosso próprio óculos, né? Então, qualquer sujeirinha que vem no óculos, a gente, quando está usando, acaba incomodando, né? Então, a gente precisa, às vezes, mover o rosto para olhar direitinho, tá? Fica aquela coisa suja, e, às vezes, quando eu vejo alguém que está com óculos sujo, né, a gente chega a ficar assim, um pouco agoniado também por conta disso. Então, vamos pensar que o celular ele também sofre dessas mesmas questões. Então, você estando fotografando, estando usando, a gente tem que estar limpando a lente, a câmera, né, a câmera do celular, a lente, eu vou dizer assim, quase que foto a foto. Sempre que as pessoas, eu estou em algum local que alguém me pede para tirar uma fotografia, né, na rua, enfim, a primeira coisa que eu faço é limpar a lente da câmera daquela pessoa, mesmo que eu não conheça, porque sempre vai estar suja, né? E isso é uma questão natural, porque até o fato de você tirar o celular do bolso, da bolsa, já a mão já passou ali na lente e ela já compromete. Então,
parece ser uma coisa extremamente simples, assim, mas o dispositivo que percebe a imagem, né, que mede a luz, que é um dispositivo extremamente sensível, porque ele precisa processar todas as informações, ele vai interpretar uma sujeira como um aspecto qualquer da cena. Então, muitas vezes a gente está com a foto um pouco estourada, né, com aquele excesso de luminosidade, ou enfim, depois eu vou pedir que alguém aqui traga um pouco dessa experiência de vocês em relação a isso, e isso pode ter sido provocado simplesmente por uma sujeira básica, no sentido assim, uma sujeira que é natural, assim, quase que faz parte do próprio aparelho, que está lá incrustada, né, que está lá na lente. Então, o aparelho, o celular, ele é feito mesmo para para se limpar, né? Normalmente a gente pode andar com um bolinho de algodão desses que a gente compra na farmácia, né? Assim, quando a gente faz um uso do celular, digamos assim, um pouco mais profissional, né? Vamos pensar que vocês, então, façam parte desse grupo, que usa o celular como uma ferramenta de trabalho. Então, a gente teria sempre um bolinho de algodão, mas assim, a camisa de algodão também serve, o lencinho do óculos também serve. Aqui está vendo, na fotografia aqui, eu tenho um panozinho de limpar óculos, isso é muito bom. É importante sempre produzir alguma umidadezinha, mínima que seja, no aparelho. É como se você pegasse a lente e soprasse, né, assim um pouquinho, para criar uma mínima umidade, porque caso você esteja fotografando, digamos aqui, alguém tem um projeto que é na proximidade de praia, né? Então, salitre ali, a própria umidade da praia vai trazer aqueles grãozinhos de areia que a gente não vai perceber. Então, se você já pega o algodão, já pega qualquer coisa que seja, para limpar, você pode também estar arranhando. Então, quando você provoca, né, uma certa... cria uma certa umidade e depois faz uma primeira limpeza de leve, como se fosse limpando, né, varrendo um pouco aquela área da lente. E aí depois você vai dar um polimento, como se fosse fazer um polimento na lente. E aí você vai perceber que a lente vai ficar mais transparente. Então, simplesmente, ou seja, o próprio processador ele já vai trabalhar melhor. E aí o resto aí vai ser com a gente quando começar a processar, então. Então, vamos aqui ao próximo slide. Aí vão anotando aí as questões, viu? Porque quando o slide ele não tem muitas telas, para também não ter ficado uma coisa cansativa. Mas assim que eu terminar aqui, eu vou fazer questão de abrir aqui para a gente poder realmente colocar em prática essa nossa oficina. Bom, isso aqui, eu coloquei aqui a tela do meu telefone, que é um Xiaomi, né? Xiaomi, é o Poco, não sei se alguém aqui teria um igual ou conhece, mas é aquela questão que eu trouxe há pouco. Cada aparelho é um aparelho e, às vezes, as configurações, apesar de ser as mesmas configurações, elas vão se apresentar de maneiras diferentes, certo? Então, eu tenho aqui essa primeira tela, que é as configurações da câmera. Demandaria muito tempo da oficina se a gente fosse abrir um por um para mostrar. Então, eu já estou no grupo lá do WhatsApp, então lá eu posso fazer um atendimento personalizado, assim a gente ganha tempo nessa dinâmica. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui dessa configuração é o que vocês estão lendo aqui, na qualidade da imagem, tá vendo? Abaixo dos dois íconezinhos azul, tem aqui a qualidade da imagem e está em alta. Isso é um detalhe importantíssimo, porque esse ajuste ele não vem de fábrica. E se a gente não ajustar o celular para a máxima qualidade dele, em relação à captura da imagem, a gente pode estar fotografando com a qualidade menor. E isso é que está implicando, então, nessa questão que foi o objeto desta oficina, né? A falta de resolução para os processos de vocês, para os registros. Então, um ponto crucial é entender que a gente precisa qualificar, né? Precisa configurar o aparelho para que ele trabalhe na qualidade máxima. Naturalmente, o celular ele tem duas memórias, né? A memória interna e a memória externa. Se a memória interna não for muito grande, 32, 64, né? A gente pode ter um cartão de memória e isso permite que a gente consiga complementar a memória do aparelho para que você possa, então, produzir essas fotografias
sem deixar o aparelho travando ou lento, né? O importante é pensar que a gente precisa qualificar o celular para a sua máxima possibilidade de registro. Aqui nessa outra tela tem essas informações que eu vou chamar a atenção aqui, ó. Ela não é personalizada assim, no sentido de que ela não é, digamos assim, pessoal, ou seja, por exemplo, então, o primeiro aqui, a gente está vendo aqui um por um, vai produzir as fotografias quadradas. Depois a gente tem 3x4, que é o modelo de fotografia padrão, né? Ou seja, o celular ele vai produzir uma fotografia no mesmo padrão da câmera fotográfica. E depois eu tenho aqui um 9x16, que está até ativado no meu celular. Esse tamanho aqui, ele se assemelha ao tamanho de uma tela de cinema, né? O celular, hoje em dia, os celulares eles são compridos, né? Assim, quase todos têm esse formato mais compridão, assim. Então, isso quer dizer que quando a gente ativa esse 9x16, acho que vocês percebem isso, o celular ele grava a imagem por toda a tela. Então, isso permite que a gente consiga ter uma maior visualização do local que você está fotografando. Muitas das vezes é possível que a gente não esteja fotografando em um local muito amplo, pode ser uma sala de reunião, pode ser um local menor, e aí então você já tem um ângulo maior. Nesse caso, depois dessa fotografia produzida, né, você viu que, entre aspas, tipo, sobrou espaço, aí você pode cortar, porque aí você não vai perder tanta qualidade, porque você está cortando, né, aquela imagem do que você já teve de rendimento. Então, isso não gera um prejuízo, ou seja, isso seria uma atitude, uma ação de edição, né? Quando vocês forem montar o relatório, vocês teriam aí essa mobilidade do espaço de trabalho para poder fazer essa adequação, né? Essa composição, digamos assim. O Full, que é um pouco mais, hoje a gente tem os celulares que eles são a tela full, né? Eles usam literalmente a tela toda, então ele é maior ainda do que o 9x16. É uma opção também. Eu acabo preferindo o 9x16 porque ele acaba dando um enquadramento mais padrão, né? No sentido do que a gente já tem, inclusive o próprio Instagram, quem for fazer publicação no Instagram também pensando, você tem essa possibilidade. Bom, aí depois aqui nessa terceira linha, eu tenho aqui ativado, vocês conseguem perceber, essa linha de grade aqui, que não sei se conseguem ver, são essas linhas bem fininho, que é o que nós chamamos, o que, qual é o que 16? Não entendi. Ah, ok. 9x16 é isso, né? Exatamente aqui, 9x16. O primeiro ajuste, né? Que vai definir a proporção da imagem que você vai conseguir ter. Não apareceu o nome aqui de quem fez a pergunta, de que você vai conseguir ter de sua fotografia. Eu só chamo a atenção para não deixar nesse 1x1, porque você vai ter uma fotografia quadrada. Não é que isso seja tão ruim, né? Mas pensando que você vai ter pouca área de trabalho para a câmera. Então, é mais interessante você deixar no 9x16 ou até no Full, que você vai usar toda a área da câmera para produzir sua fotografia, e depois, quando você for levar para o relatório ou para uma publicação, você ajusta ali de acordo com a área que você tenha no seu documento, por exemplo, né? Mas se ficou com dúvida ainda, pode sinalizar. Aí, então, eu estava falando aqui dessa questão das grades, que essas linhas bem fininhas que vai aparecer na tela, porque ela é útil, ela é muito importante, ela vai ajudar bastante na composição, né? A composição é algo que é importante porque a gente está falando de um registro. Valeu, então. A gente está falando de um registro fotográfico, ou seja, a gente tá falando de uma escrita visual. Então, a gente precisa expressar uma informação. Então, a composição ela é crucial, porque ela está organizando o texto visual ali no papel, né? A gente pode pensar a fotografia assim. É um texto visual que já está organizado, como se fosse parágrafos, como se fosse pontuação. Então, a ideia da composição ela é muito importante porque ela vai definir
ou vai entregar com maior clareza, né, com maior fidelidade de compreensão aquilo que foi pedido antes de você produzir a fotografia. Então, esses elementos esse elemento que aparece na tela, essas linhazinhas que é chamado linha de grade, que a gente na fotografia chamamos de regras do texto, ela é importante na medida em que vai ajudar a gente a organizar o assunto no visor do celular, ou seja, quando você vai fotografar, se é uma pessoa, se é um grupo, se é um objeto, uma sala, é um sítio, um jardim, enfim, o que quer que seja, ele vai precisar estar organizado de modo que a gente possa fazer essa melhor interação com o que se quer, com o que se quer produzir. Bom, vamos aqui à próxima. Bom, e aqui eu botei alguns modelos aqui, só para ilustração, né? Porque, repetindo aquela ideia de que hoje o celular é tão diverso quanto a gente, né? Então, tem alguns aqui que talvez vocês tenham, ou talvez ninguém tenha algum desses aqui, e isso é muito natural, em função mesmo da diversidade. Às vezes, a única marca, a Samsung ou a LG, tem tantos modelos que a gente não dá conta. Isso é muito comum hoje, e é importante entender que essa diversidade de modelos gera também a diversidade nas características da qualidade de câmera, né? Hoje, algumas marcas elas dão ênfase a essa ideia da câmera, né? Algumas versões de algumas marcas, aí você tem as versões Pro, né? Que tem sido muito comum, Samsung Pro, o meu mesmo como eu sou da fotografia, né? Então eu tenho um Pro que é da Xiaomi, nunca sei direito qual é a pronúncia, mas não importa tanto. E aí essa versão Pro, ela vai ter uma característica que é você usar o celular literalmente como se fosse uma câmera. Aí eu pediria aqui a colega para passar o próximo slide, e aí eu vou mostrando um pouco dessas características. Então, veja bem, quem quiser seguir essa ideia bem à risca mesmo assim, né, assim, fazer uma mudança radical na sua fotografia, inclusive na sua fotografia do dia a dia, né? Tem esse aplicativo aqui, câmera FV5, né? Agora, ele me parece que ele não tem para iPhone, quem tiver iPhone. Ele não tem ainda para iPhone, mas dê uma busca, talvez vocês vão achar algo semelhante. Ou talvez o próprio iPhone, eu não tenho um iPhone, mas talvez o próprio iPhone já tenha essa disponibilidade. Olha aqui, a gente consegue usar o celular como se fosse literalmente uma câmera fotográfica. Isso é muito bom porque a gente consegue fazer todos os ajustes necessários para produzir uma fotografia de melhor qualidade, né? Então, assim, veja que aqui, ó, nessa tela, a gente não tem a questão daquilo que eu falei há pouco, que era a qualidade do JPEG, né? Que é o arquivo, ou a qualidade do arquivo em RAW, que é o arquivo hoje muito comum no celular, que é o arquivo bruto, né? O arquivo cru. Ou seja, ele fica uma fotografia com uma melhor qualidade técnica, o que não quer dizer que seja uma qualidade da estética, né? Da imagem. Mas, do ponto de vista da utilização no relatório, de uma impressão, eles vão ter uma melhor finalidade. Então, essas funções que a gente tem aqui é justamente do controle da imagem. Eu poderia chamar a atenção aqui desse último, nessa linha de baixo, onde tem aqui o AWB, né, que é o balanço de branco, o autofocus, o segundo, o fotômetro, o terceiro, o ISO automático, que é hiper importante para a gente que usa o celular. Eu estou querendo dizer o ISO, né? Aqui ele está na versão automática, mas você pode optar por controlar. E depois tem a compensação de exposição, que é esse mais e menos aqui, e o último é o que eu quero chamar a atenção, que é o medidor de luz. Veja que ele tem um tracinho vermelho e ele está aqui bem centralizado. Então, às vezes a gente vai fazer uma fotografia e você perde parte da cena porque ela ficou muito clara, e outra parte ficou muito escura. Então, esse ajuste aqui, somado a uma função que nessa tela que ela não está aparecendo, porque essa função ela vai aparecer mais na função automática ou no modo programado, que é esse modo P,
ou ela já vai estar bem disposto ali nas nossas câmeras, tal como você tem essas funções aqui, que é o HDR, que é uma função bem bacana, porque o HDR, quando a gente tira uma fotografia, o celular produziu três, né? Ele produz uma foto pela parte mais escura, ele produz uma foto pela parte mais clara, e ele produz uma terceira foto como se fosse a tentativa das duas iguais, e aí faz um sanduíche das três imagens e vai entregar para a gente a melhor possibilidade de equação entre o que você tinha no claro, o que você tinha no escuro, e ele lhe entrega essa fotografia. Mais ou menos como tem essa cena aqui. Eu não sei se vocês percebem, você tem uma parte sombreada aqui na parte baixa, né? E você tem todo o restante da fotografia no sol. E a gente consegue ver relativamente bem. Então, o HDR ele se esforça para fazer isso, porque normalmente a câmera, se ela tiver em um ajuste padrão, ela não vai conseguir equiparar, né? Ela não vai conseguir equilibrar o que está no escuro e o que está no claro. A câmera sempre busca o que está no claro. Então, é muito comum que a gente esteja fotografando e o que esteja na sombra saia escuro, porque a sombra para a câmera é um local sem luz. Então, ela não faz nenhum esforço para registrar aquela área. Vamos aqui no próximo slide. Vão anotando aí as dúvidas, que depois a gente pode abrir aqui, aí a gente chama para essa condição mais personalizada. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma demonstração, né, mais prática, disse um pouco o que eu estava falando. Veja que nessa cena aqui, nas duas, aqui em relação à questão da composição, né? Aqui a gente pode observar a questão da composição, a questão um pouco da condição desse efeito que eu acabei de falar do HDR, porque a gente tem uma área bem sombreada aqui debaixo dessa, eu esqueci o nome dessa árvore aqui, linda, e você vê que ela consegue ter um equilíbrio de luz razoável para que eu possa ter tanto a área de céu, a iluminação externa, quanto a iluminação mais baixa, e aí ter esse equilíbrio entre essas duas zonas. Veja que, naturalmente, as duas fotografias do mesmo local conseguem ter uma dinâmica de informação ou de função completamente diferente, né? Então, assim, por exemplo, nessa primeira aqui, naturalmente, a gente vê que isso é como se fosse uma rotatória, né, em relação a depender, digamos que eu esteja fazendo um registro sobre uma arborização, enfim, o que quer que seja nessa área aqui. Então, uma foto eu consigo ter uma informação, na outra eu já não voltei. Nessa segunda fotografia aqui, é possível, inclusive, observar a sujeira que tinha no momento da lente. Não sei se vocês conseguem perceber uma certa névoazinha, né? Algo que está gerando uma opacidade aqui nessa parte mais baixa da fotografia. Então, isso também tem a ver com essa questão, ou seja, é como se e acho que até isso mesmo, eu produzi a primeira fotografia, observei, limpei a lente, refiz a fotografia e aproveitei e fiz num segundo ângulo. Isso também é muito importante, porque às vezes quando vocês vão produzir alguma imagem, mesmo que seja em um registro, né, para um relatório ou para o que quer que seja, é importante pensar que o nosso olho ele é sempre adaptado, né, ou seja, fisiologicamente, ele sempre lida com a natureza numa perspectiva horizontal, mas a fotografia ela é fluida, né? Ou seja, você pode pensar essa observação de qualquer das duas maneiras, tanto na horizontal quanto na vertical. Isso vai depender muito do que a gente poderia dizer que é a força do objeto que você está fotografando. Então, se você um exemplo bem prático assim, você vai fotografar uma pessoa em pé ou um grupo, o ângulo influenciava na... Não, não, o ângulo não influencia na nitidez, não, isso de forma alguma. Quando você altera a posição da câmera, né, para a horizontal e da vertical, nada altera a não ser a composição, né, isso que a gente falou, a composição, e a depender de onde você esteja, Porto Velho, vou tentar acessar por outro dispositivo. Ok, Antônio, né, Assis. Beleza, Antônio?
Então, nada interfere porque a gente entendeu que aquele ajuste, aquela característica que eu fiz no celular, que eu coloquei, ele ficou fixado, né? Ele não vai alterar. Então, o que eu quero dizer assim, ó, é sempre bom a gente produzir dois tipos, três tipos de enquadramento diferente, porque quando você vai montar o seu relatório, quando você vai, às vezes, até simplesmente publicar a foto no Instagram do projeto tal, às vezes a foto horizontal não ficou tão bem, a foto vertical ficou melhor, entende? Então, é bacana a gente pensar nessa diversidade de enquadramento para que a gente possa, na hora da entrega final, você ter ali essa questão ligada às opções, né, em relação ao qual será a melhor imagem. Uma questão importante que eu vou chamar aqui a atenção. Amanda, por favor, me passa o próximo slide. Deixa eu olhar aqui se eu explico melhor lá ou nesse aqui. Eu acho que lá... aqui tudo bem. Isso aqui é no Capão, né, aqui na Bahia, na Chapada Diamantina. Quem ainda não conhece, vale a pena. E eu tenho aqui a mesma casa, a mesma... bom, é a mesma casa, a mesma pintura, né, a mesma paisagem, só que de ângulos completamente diferentes. Veja que a depender, digamos, do que seja o objeto do registro, né, o objeto da entrega do projeto, não sei, de repente é um projeto que vai documentar, que precisa comprovar, né? Trazer o relatório aqui dessa pintura, por exemplo, não sei, vamos criar aqui algumas hipóteses, eu posso ter a necessidade de mostrar essas duas faces. Um lado que eu vejo melhor o objeto, né, a pintura do artista, e outro lado que eu interajo a pintura com a casa, para dizer que é uma casa simples, é um comércio, aí, na verdade, é um comércio, né? Enfim, então tem as funções. Mas o que eu queria falar, chamar a atenção, é algo que é muito comum e é muito prático, na verdade, isso é muito prático, né? Que é a questão do zoom. O zoom, ele faz perder qualidade. Alguém falou aqui se a mudança do ângulo, né, da câmera se perde qualidade, não. Mas o zoom perde qualidade. Então, o que é que acontece? O que nessa foto aqui eu não consigo exemplificar, mas eu quero dizer o seguinte: se você está fotografando essa casa aqui, a casa da horizontal, né, a segunda fotografia, e de repente você quer mostrar o detalhe da pintura, porque o seu projeto teve a ver com a seleção desse artista para fazer uma pintura que interagisse com a comunidade ou algo semelhante. Aí você quer mostrar que o que foi que ele pintou, porque o relatório pede que seja demonstrado o argumento que ele usou no trabalho dele. Aí você deu o zoom aqui para pegar o detalhe aqui da pintura. Então, o que eu estou dizendo é que ao invés de dar esse zoom, a gente vai caminhar, né, vai chegar bem pertinho aqui e vai tirar foto com o mesmo ângulo, né, com a mesma posição de câmera do que você estava antes. Então, a questão do zoom ela interfere, sim, e bastante na questão da qualidade, porque quase todos os celulares ele tem um zoom digital, né? São poucos os celulares que têm aquela lente estufada para fora, né? A gente deve perceber. Então, quando a lente ela tem uma saliência para fora, isso quer dizer que ela tem uma quantidade óptica maior, e isso ajudaria nesse zoom óptico. Mas como, no geral, o celular ele não vai ter aquela saliência externa, então isso quer dizer que a potência do zoom é sempre óptico, e aí faz com que a gente precisa dar esse movimento. Vamos mais um slide aqui. Já estou acabando, viu, gente? Aí eu já abro aqui para a gente discutir. Aqui, então, essa exemplificação, né, desses ajustes todo que implica naquela condição da qualidade da fotografia, e aquilo que eu falei em relação ao fotômetro, né, que é esse último detalhe aqui dessa barra de baixo, onde tem as funções aparentes do celular, quando você usa em um modo mais profissional. Se você estiver usando naquele modo padrão, essa função ela não vai aparecer, mas a gente vai lembrar, se você quiser controlar a luminosidade, basta usar o dedo para travar a medição. Eu acho que a gente aqui já deve ter percebido que, ao usar o celular, você precisa tocar na tela, no local que você quer, no local oposto. Lembre que é sempre ao contrário, né? Essa solução ela é sempre dada pela indicação contrária daquilo que você quer ter de resultado na fotografia.
Então, você está vendo aqui esse quadradinho no centro aqui, que aparece no nosso celular, né? Ele é usado para foco e para medição de luz. Então, quando você quer estabilizar uma luminosidade, a gente segura o dedo mesmo no celular, ele vai mudar de cor essa caixinha e você vai poder fazer todo o ajuste que você quer para melhorar a qualidade da imagem. Uma coisa muito importante para a gente é o seguinte, ó, a fotografia é ligeiramente mais escura, ela vai carregar mais qualidade do que se ela tiver mais clara. Isso é um detalhe interessante, porque a fotografia mais escura, ela contém mais detalhe e isso implica em melhor resolução da imagem final. Enquanto a fotografia mais clara, ela tende a ter como se fosse estourado, né? Matado os detalhes daquela cena, e isso implica numa resolução que, inclusive, não é tão possível de ser corrigido numa edição posterior. Podemos ir mais um slide. Aqui é uma cena de rua, né? Essa é uma cena com celular, só para dizer essa dinâmica da luminosidade. Veja que você tem aqui uma área... Era um dia ligeiramente nublado, mas não implica em ser nem mais fácil, nem mais difícil, mas eu quero dizer que essa ideia de você fotografar na rua também, em situações que você precisa constituir toda essa ideia da narrativa, ou seja, que é a qualidade da informação, né? Também vai estar implicada nessa questão da qualidade técnica, porque você pode precisar produzir uma fotografia sobre uma situação tal, né? Então, essa perspectiva, a posição que você vai se encontrar, essa condição em relação a conseguir deixar claro, né, o que está ocorrendo naquele momento em relação aos atores envolvidos, enfim, tudo isso vai implicar aí nessa ideia de uma melhor construção narrativa desse processo fotográfico. Aí eu passe aqui, Amanda, por favor, o próximo slide. A gente já está acabando aqui para poder abrir para... o nosso tempo realmente são 14h50, né, Emílio? Então, essa aqui é a última fotografia, como se fosse um presente para a gente aqui, em pensar que nessa condição da fotografia, né, que a gente está buscando melhorar, existe uma demanda técnica, né? Isso é que nos uniu aqui, a necessidade de produzir uma fotografia com maior resolução. Mas a gente precisa pensar que a qualidade da fotografia ela tem metade, metade. Metade é o que o aparelho resolve, né? E metade é o que a gente resolve. Porque muitas vezes, no relatório, por mais que seja uma coisa extremamente técnica, né? Mas é sempre bom pensar numa condição mais interessante, né? Mais lúdica, mais amável, para que a gente possa tornar o nosso processo, né? O nosso relatório, que às vezes tem que ser uma coisa mais rígida, né? Mais leve e mais interessante. Bom, então, acho que tem só mais um slide de agradecimento. Ok. Aqui eu botei o meu e-mail, meu celular, né? Que é também o WhatsApp, e meu site, e vocês vão ver muita coisa produzido com a câmera mesmo, né? Com o celular vai estar lá no Instagram, que eu já coloquei na frente. Depois, bom, isso está gravado, mas também eu posso disponibilizar esse arquivo no grupo. E agora, para a gente otimizar o tempo, né? Vamos abrir aqui, eu acho que a gente deve ter algumas questões para a gente conseguir conciliar e assim a gente fazer essa interação. Então, obrigado aí pela atenção. Vocês ficaram todos aí com o telefone, com o microfone desligado, às vezes isso não é tão bom, né? A gente quer participar, quer falar, mas eu disse que vocês poderiam ter chamado a atenção. E aí eu abriria, então, para a gente trazer algumas questões. Temos alguns minutinhos ainda, né, Emílio? Você tinha anunciado que seriam uns Exatamente. 40 minutos. Isso. A perspectiva era de 1 hora, mas eu fico à disposição, mas eu fico mais preocupado com a hora de vocês. Bom, eu estou aqui agora aos ouvidos. Eu vou organizando aqui, tá? Primeiro, queria É, agradecer a brilhante explanação, interessantíssimo. A gente fica obrigado. assim pensando 10 mil coisas e já ajustando, né, para nossa vida e até para as fotos É, pessoais. Então, é um conteúdo que a gente vai utilizar muito.
E é importante ter essa qualidade dos registros também, como você falou. Muito obrigada. Sim, O Cledson do grupo Para a Vida levantou a mão, Jair. Aí vocês podem perguntar, tá? Podem perguntar certo. via voz mesmo. Pode ligar o microfone. É, a minha grande preocupação de tirar foto, em primeiro, parabéns, obrigado. Me deu uns toques, Obrigado. até pessoal mesmo, eu que às vezes eu tento ajeitar minhas fotos em alguns ângulos. Mas a minha preocupação muito que eu tinha quando a gente sai para projeto era de bater a foto de cima para baixo, né, para a gente pegar todo o ângulo que estava precisando. E aí, Sim, em certo momento, eu vi que ficava muito desfalcado, porque eu acabava pegando todo mundo que estava participando, mas acabava aparecendo muito poluída a foto. E eu aí eu sei. comecei a bater muitas das vezes de cima de uma mesa para tentar pegar uma parte do público que estava fazendo a ação. E aí a minha preocupação ainda agora, você falou algo claro com relação à foto clara. E aí agora eu vou prestar muita atenção, porque para mim eu tinha muito isso. Quanto mais clara, mais detalhe vai aparecer. E aí eu vi que é um pouco o contrário, né? Porque a gente acaba pegando muita claridade para aparecer, e aí na verdade acaba aparecendo muita coisa confusa. E Sim, aí era mais essa questão de ângulo mesmo e de claridade que eu achei muito interessante. Primeiro que eu não bato muito de cima, às vezes eu subo numa cadeira que eu tentava bater e curvava o celular, então pegava um ângulo que sei. acabava muitas das vezes bagunçando a foto em vez de concentrar em uma certa atividade. Mas era mais isso, me agradecer mesmo, porque esses toques para a gente vale muito, principalmente na hora de apresentar um relatório fotográfico. É. E tem uma questão importante que, quando você vai fazer uma fotografia, quando você fala dessa coisa clara, às vezes, quando aquela área, tipo assim, você está fotografando numa sala que está tendo uma atividade, né? E aí tem uma janela, como aí atrás de você, acho que é uma janela, e aquela área da janela ela fica estourada, né? Fica como se fosse esfumaçada. Ali é um indicativo de que a lente está suja. Então, sempre que quando você for fotografar e o que for claro, ele tiver esfumaçado, né? Você vê aquela coisa, tipo uma fumaça mesmo, ali é um indício de que a sua lente está suja. Aí você precisa pegar um algodão, pegar uma camisa assim, uma coisa do óculos e limpar, porque a lente limpa, a área de alta luz, ela não vai sair do local dela, ela fica na mesma área, ou seja, ela vai manter a janela estourada, só que ela não difunde, entende? Você não vê ela estourada para fora da janela, como exemplo. Então, isso é um indício dessa coisa que implica muito nisso, né? Em relação à questão da claridade, é sempre aquele controle que você vai fazer para ajustar ali a olho mesmo. Você vai vendo e toca com o dedo no visor, né? E aí você escorrega para baixo, a gente percebe que ele vai melhorando. Aí depois, qualquer dúvida, a gente continua no WhatsApp, né? No grupo lá para entender melhor. A gente pode fazer, vocês poderiam fazer um exercício prático e depois trazer para a gente observar. O Jair quer falar agora, né? Pronto. Boa tarde a todos e todas e Boa todos. tarde. Que bom estar aqui de novo, né? E assim eu fiquei muito atento, né, ao que o Marcelo estava falando. E a minha preocupação também é um pouquinho parecido com a do Clédson em relação a algumas fotos. Porque quando você vai para uma ação extramuros, principalmente fora da instituição, a gente chega por exemplo, numa casa onde tem só a porta, né? E o grupo está aqui dentro trabalhando e a gente bate uma foto, termina estourando toda a foto, com a luminosidade que vem de fora, e a foto fica desfocada e não fica boa. Eu sofro muito com isso, viu, Marcelo? Eu sofro demais com isso. Outra questão era que você estava falando, eu curioso aqui já no celular, mexendo, já baixando, né, aqui o aplicativo da câmera, né? Eu baixei, inclusive, já baixei o aplicativo, né? Já baixei. Certo. Só que tem um detalhe, uma perguntinha, né, que eu ainda não olhei, já tem a câmera do próprio celular, quando você bate a foto, ele armazena lá. Só que neste aqui eu ainda não encontrei. Quando bate no aplicativo, ele vai para algum lugar específico? Porque eu Não, bati, eu não encontrei. ele vai ficar na mesma galeria. Ele vai aparecer na mesma galeria. Aí, agora, depois, você entra no aplicativo e vai estar o local que salvou. Depois eu posso te mostrar isso. Sim, porque você falando, eu já estava baixando aqui, né? E já baixei. É Sim. muito
por sinal, gente, eu baixei, é maravilhosa a foto, vai ser uma coisa incrível a resolução, né? Já dá um up. A dúvida foi essa, e quando porque no celular a gente bate vai já para uma pasta específica, só que eu ainda não Sim. olhei para ver onde é que ela ficou, mas ficou perfeito, ficou muito bom. Vai ter uma pasta ou com o nome do aplicativo, com o nome do aplicativo, aí depois eu posso te mostrar com calma, ou você vai acessando lá e você vai localizar. Só um detalhe importante que eu acho que vai servir para a gente aqui, quando você falou da questão de você estar fotografando num ambiente, as pessoas trabalhando e a foto estoura. É muito importante lembrar e entender que a luz sempre tem que ficar atrás da gente, né? Você está fotografando, a luz tem que estar atrás de você. Então, se você está nessa sala e você está pegando a porta vai trazer uma luz muito diferente do que está dentro de casa e aí tende a estourar. Então, você vai ficar com a porta nas suas costas, a porta e a janela. Luz, né? Não, Exatamente. Exato. Vai ficar a favor da luz. A favor da luz. Exatamente, perfeito. Fica Tatiana agora, né? Está com o microfone desligado, tá? Se estiver falando. Ligou. Oi. Tudo Oi. bom? Tudo bom. É com relação às fotos tiradas à noite. À noite, Assim, toda vez que eu vou tirar foto à noite, eu tenho dificuldade nas minhas fotos à noite. A gente tem aquele modo noturno que a gente pode acionar, pelo menos no meu telefone, mas nem sempre, assim, quando fica mais de longe, como que faz para a gente? Porque o zoom ele desfoca, só que tem situações que você quer pegar algo mais distante que não vai adiantar muito chegar mais próximo, né? Como que a gente poderia fazer assim para não ficar tão desfocado à então, noite? o celular, a gente vai entender que o celular ele é sempre inferior a uma câmera, né? Uma câmera, vamos dizer assim, profissional, uma câmera fotográfica de verdade. O celular chega um momento que ele chega no seu limite e a noite é um desses momentos, dessa ambiência, né? Que ele não é muito favorável. O modo noturno, que eu acho bem bacana, eu até uso, ele deixa o celular mais suscetível a um movimento. Então, você tem que segurar bem o celular para não borrar a foto. Ou seja, quando você vai segurar, às vezes quando você vai fotografar, o próprio modo de apertar a câmera, que não é um apertar, né? É só um cliquezinho assim, que você toca na tela, aquilo ali já vai tremer a foto. Então, você tem que segurar o aparelho com mais firmeza, né? E de modo que você lembre, que você entenda que você precisa até travar a respiração com o dedo bem de leve, clique, aí você já consegue manter uma estabilidade. Você falou do zoom, realmente à noite e com zoom, aí a qualidade já dá uma queda. Então, se você puder chegar um pouco mais e não usar o zoom, você já mantém um pouco da qualidade. Aí você também pode experimentar usar o modo de flash automático à noite, porque ele vai tentar mesclar qualquer luz ambiente que exista com a luz do flash. Aí você pode ter um ganho, entende? Então, é um pouco de algumas opções. Eu até pediria para você me mandar uma dessas fotos que você tenha, para eu lhe dizer, então acho que o problema seu é isso aí. Porque às vezes a gente está falando assim de forma teórica, eu sem ver uma foto sua, e a solução pode ser um pouquinho mais fácil do que se você seguir uma linha mais óbvia do processo. Mas roda em torno disso. Assim, a noite não é um ambiente confortável para o celular, né? Porque o celular ele trabalha em cima de luz, né? Ele precisa de muito mais energia, luz, do que a nossa câmera profissional, onde você tem mais controle para resolver essa perda, né? Tipo assim, um exemplo para te entender melhor, às vezes, que eu estou querendo dizer também. Tipo, a gente está numa praça, né? Que a gente trabalha muito assim, em ambientes abertos. E aí tem luz de poste, tem luz das casas, né? E aí fica bem estranho, assim, não fica nítida a foto, entendeu? Nesses pontos, assim, onde tem esses focos de luz. Entendi. Não, eu estou entendendo. Passa por aí, para você, muitas vezes essa falta de nitidez que você está relatando é no próprio disparar, porque quando você fotografa à noite, principalmente no modo noturno, a câmera ela entra em velocidade baixa,
ou seja, ela vai borrar, ou seja, ela vai produzir essa falta de nitidez muito naturalmente. Então, é como se você tivesse que ser o tripé do seu celular, né? Vamos pensar assim. Então, você tem que segurar o celular com muito mais firmeza, e na hora que for apertar o disparador, você triscar com muita delicadeza, porque só no triscar ali, você já está transferindo para o celular uma vibração, né? Que a gente não percebe naturalmente. O que ajuda a resolver isso é você tentar disparar pelo botão do volume. Às vezes você pode configurar a sua câmera para disparar pelo botão do volume. Travou. Travou? Travou aqui para mim. Ah, Disparar. pelo botão do volume. Você pode configurar a câmera porque quando você dispara pelo botão do volume aqui assim, ó, você no Fica mais próprio fácil, segurar, no próprio Já segurar aqui, vai. você já dispara. Não precisa vir com o dedo aqui, porque é esse movimento que faz a foto borrar. Aí E aí depois eu posso te treme. explicar. Sim. Exatamente. Depois eu posso te explicar melhor no WhatsApp, a gente pode interagir para resolver essa sua questão. Mas sempre lembrando assim, à noite é um momento Mais difícil. que o celular mais sofre. Tá. E só para recapitulando na tua fala, o aplicativo eu anotei aqui, mas eu não sei se eu anotei certo. Eu anotei câmera FV5, é esse o aplicativo? Quando você for entrar na lojinha do seu celular, basta botar FV5, que ele já acha. É uma que tem uma bolinha, tipo um olhinho. Inclusive, no slide que eu mostrei, tem o ícone dele, que é uma bola escurinha com um olhinho laranja no meio. Ele Tá tem sido bem popular. Tá bom, obrigada. Uhum. Emily, você controla aí, viu? Você é a senhora do tempo. Então, a gente pode. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Está encaminhando para o final, mas se quiserem fazer mais alguma pergunta, é o momento. Mas também já adicionei lá no grupo e tem o WhatsApp. Claro, Carla. A Carla está aqui também, quer falar. Eu não ouvi. Travou? Carla, travou. Desculpa. Travou. Eu só tenho uma dúvida. Certo. Eu acho que já tinha voltado ao normal, Carla. Fale de novo aí para ver. O microfone seu está desligado agora. Eu ia digitar. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, eu estou te escutando. Ótimo, maravilha. A minha dúvida, Marcelo, é em relação a fotos em movimento, porque a depender da atividade, né? Por exemplo, se você vai fotografar uma dança ou, enfim, algo que está se movimentando, se existe algum, enfim, algum tipo de configuração que a gente possa estar colocando no celular para poder captar sem a foto ficar borrada ou mexida, enfim, se tem alguma estratégia nesse sentido na fotografia. Você, sendo à noite, né? Eu não sei se se é em local de apresentação, um palco, alguma coisa, normalmente a luz é muito baixa, e aí você precisa de entrar naquelas funções do aparelho para colocar o ISO no modo automático, ou até mesmo você colocar o ISO em um valor maior, de modo que você consiga ter a velocidade, que é o termo que a gente usa na fotografia, né? Equilibrar, mediana entre você conseguir fotografar sem borrar e conseguir fotografar com a pouca luz. E de dia isso não acontece, né? Eu acho que é sempre em local mais interno, à noite. Isso realmente é uma característica natural, digamos assim, da fotografia, porque quando você não tem uma luz mediana, ou quando você não tem luz, o celular ele precisa ficar mais, o aparelho, né, a câmera, ela precisa ficar mais tempo para gravar aquela imagem. Então, quando a imagem se desloca, naturalmente, ela é gravada também como se fosse em movimento. Então, ela vai borrar naturalmente, ou seja, é quase que uma coisa que não tem como resolver a priori, claro, né?
Então, no celular, você demanda desse controle do ISO, que naquele aplicativo você consegue ver isso mais fácil. Agora, se for pela própria câmera do aparelho, ela tem uma tendência a já fazer isso automático. Então, se você está tendo essa dificuldade, talvez tenha alguma programação que não esteja com ISO nesse modo de automático. Aí eu posso te auxiliar no grupo para poder você e a gente lhe dar essa assessoria para corrigir, né? Mas, de antemão, eu acho que é a mesma questão da Tatiana em relação a essa ambiência com a luz diferenciada. Então, aí é uma luz diferenciada com movimento em cena. Então, a gente fica exposto, até quando a gente está fazendo uma foto pessoal assim, a gente acaba trazendo isso para o registro, né? Mas vamos buscar uma solução. Eu posso depois te colocar isso mais personalizado para você. Ok, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Ok. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é saber como que faz. Marcelo, lá no teu Instagram tem uma foto Iguatu Andaraí, que eu acho que é um bar com as bandeirinhas de São João, assim. Esse controle é o que é um filtro, porque eu achei interessante essa maneira de. Isso foi até agora, na Semana Santa, tem poucos dias que eu vi essa foto. Quando você fala controle, porque eu tô olhando aqui a foto, né? É essa. Não dá para ver. Peraí. É essa aqui, né? Deixa eu ver como é. É porque está no modo aqui. Enfim, essa aqui está a bandeira, eu sei qual é. Quando você fala controle, você quer se referir ao quê? A tipo uma vinheta? É isso que você quer dizer? Eu achei interessante, tipo, aplicar uma foto dessa na capa do relatório, né? Às vezes a gente tira vários ambientes onde a gente faz o trabalho, e aí Aí eu queria perguntar se é um foco que a gente dá, se é um filtro Entendi. que tu adiciona na foto, Certo. a maneira Olha, de criar. quando você faz a fotografia, tem ali aqueles ajustes, né, da foto. Depois que você fotografa, tem os ajustes. Aí você tem eu acredito que deva ter, depois eu posso te auxiliar isso no WhatsApp, você tem um modo chamado vinheta. A vinheta, ele cria essa ambiência, né? Ele escurece um pouquinho as bordas e deixa essa ambiência, né? Essa sensação de naturalidade, é como se você estivesse sentindo a própria luminosidade do espaço. Então, é isso. E uma coisa também que você vai perceber que as minhas fotografias, elas sempre são mais escuras, né? Quando você reduz o brilho da fotografia, você ganha mais naturalidade da cena. Então, são duas questões importantes para a gente. É reduzir o brilho da fotografia, mesmo depois de fotografada, antes de publicar, você reduz o brilho e você coloca essa vinhetazinha, que é um esfumaçadozinho que dá a sensação de um ambiente íntimo, né? Que é uma certa intimidade com o local. Então, isso é bem prático, é o ajuste da própria câmera. Eu posso depois passar isso para vocês, porque vai depender de celular para celular, né? Em função disso. Obrigado aí pela citação da foto. Gratidão.